Caminho, verdade e vida. Esse é Jesus. Poderia falar muitas horas sobre isso. Pero se eu falar 5 minutos, 10 minutos, já está bem. Já está bem. Porque ou vamos a entender, ou igualmente tampouco vamos a entender. Caminho, verdade e vida. Esse é Jesus. Jesus disse isso em Juan, capítulo de número 14. Mas já que outras vezes Jesus também disse, mostrou o caminho, ensinou o caminho a eles desde o princípio. Abram suas Bíblias em Juan, capítulo número 14, versículo de número 6. Jesus és o caminho, és a verdade e és a vida. E vamos estar falando um pouco desses 3 temas hoje. O que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Juan. Não, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Versículo número 6. Juan 14, 6. Dijo Jesus: Jesus lhe dijo: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Nadie vem ao Padre sino por mim. Até aí não mais. Se querem encerrar a Bíblia, serem, pero igual eu vou estar ubicando-me em contexto. Muitas graças. Necessito tomar uma água, não? Que calor. Pero vamos ao texto de hoje e vamos a entender. Jesus ele está dando uma resposta, não, a seus discípulos, que ele está falando do cielo. E Jesus sempre está falando do cielo a nós outros, porque no cielo eis onde está nosso parâmetro. Necessitamos de medidas, de parâmetros aqui na terra, e se encontra tais parâmetros e medidas de perfeição, de lo que realmente importa, de interesse, de lo que realmente é positivo, é bueno, é importante. Todos esses parâmetros, todas essas medidas, os parâmetros são lá medidas, está no cielo, está em Deus. Deus se revelou ao homem quando o criou. O homem conhecia Deus cara a cara, lo veia, falava com ele todos os dias. Diz que Deus ia bajar e falava com Adão todos os dias. Pero devido ao pecado, o pecado vem e nos borra essa imagem de Deus. E com o pecado em nossas vidas, nós outros temos a imagem do pecado, que é focar em las coisas terrenais a verdadeira importância da vida. Por exemplo, el comer, el vestir, el viajar, qualquer coisa que seja humana, que seja terrestre, que foquemos aí. Não estou dizendo que está mal, não? É lindo ir num restaurante que te paguem, que te sirvam, não? É lindo, e quanto mais eu já he comido em restaurantes caros, muito caro, e realmente há uma comida de outro nível, não? Inclusive já em Brasília eu já comi até caviar, não? Isso sim não é bueno, não é rico. A mim não me gostou. Deve ser porque sou tão pobre, não? Que não me gostou caviar. São os ovos de pescado, não? Tipo um patê. Não me gostou. A mim não me gusta. Pero el salmão, as outras espécies que tinha eram muito boas. É lindo que
ele comer. É lindo comprar uma roupa nova, uma roupa em um lugar onde realmente há marcas que fazem realmente a diferença em sua roupa, não? Realmente a tela é boa, não é igual de la feira, não é igual de la feira. Por mais que foram hechas por las mesmas manos, pero há um diferencial em algumas marcas. É lindo pôr uma sapatilha hermosa de la moda, tudo isso está muito bem. E não está mal delante de Deus que nós outros trabalhemos e nos damos esse gosto. Pero temos que saber que isso não é o principal da vida. Ele comer, ele vestir, ele alimento, não? No sentido do alimento de comer melhor isso ou comer... tem que comer um assado domingo, senão a gente não que tem essa... Se não como um assado domingo, está mal, não? Não, isso não é o propósito da vida, isso não é verdadeiramente o que Jesus nos vem a plantear de lo que é vida. E o primeiro ponto que ele disse foi que ele é o caminho pelo qual devemos percorrer, é uma vereda, um caminho llano, um caminho, vamos dizer, asfaltado, um caminho plano, porque essa era a promessa no Antigo Testamento, que Deus ia revelar seu caminho, e sempre ia, como aún os salmos hablam, que endereça os caminhos, não? Que saca as pedras. Eles estavam acostumados com um caminho lleno de pedra, lleno de obstáculos, não? Os caminhos não eram rutas como já as rutas romanas, que eram buenas dentro de toda a tecnologia que eles tinham na época, pero nada comparada a nossas rutas de hoje, não? Quando a ruta está recém-hecha, bonita, se pode transitar de uma maneira muito boa, cômoda, não? Não era assim. E Jesus é esse caminho ao qual não tem obstáculos. Não vamos a cair, não vamos a errar. É o caminho del qual, quando caminhamos, sempre vamos a acertar. Não vamos a equivocar-nos jamais, se caminhamos esse caminho. Pero eu estou falando acá filosoficamente de caminho, e eu poderia predicar solamente de caminho, não? Pero que é esse caminho? Eu conozco esse caminho por meio de la verdade que é Jesus, e que ele me planteia. Os gregos buscavam a verdade, os grandes pensadores, e o homem ha desenvolvido em las generações, há mais de milhares de generações, que vai desenvolvendo um modelo de pensar, um modelo de pensamento, e em cada época houve um pensador, um grande pensador, alguém que influenciou a sua época, alguém que se destacou na maneira de pensar, e que todos miravam e diziam, sim, ele tem razão, isso é viver. Como dizia o filósofo Bumba e Timon, não se acordam que ele dizia? Ratuna batata, isso é viver. Paraíso, isso era viver. Como dizeria a canção, é viver, é aprender, não? Sem preocupar-se. Pero eles viviam uma vida desarreglada, sem compromissos, não? Uma vida onde estavam expostos aos peligros da selva. Eu estou citando o filósofo Rei Leão, da película Rei Leão, não? A esse eu estou citando, sendo uma cita, para ser mais irônico com nossa vida, porque nossa vida de hoje vivimos el ratuna batata, não? Assim habla cá? Sim, é o mesmo, é a mesma coisa. Porque nós outros queremos prazer, culto ao prazer, culto ao corpo, queremos viver a vida desenfrenada e dizemos, essa é a verdade, isso é bueno, se hace bem a minha carne, então se eu desfruto, então se isso é bueno. Isso não é a vida, isso não é bueno sempre, porque na vida vamos a ter
el amargor. Inclusive, para aqueles que têm graça no hígado, necessitam de mais amargores em la vidas, não? Porque tudo que é amargo, el pomelo, não se compara a uma naranja. Chofe? Alcachofa, sim. El pomelo não se compara a uma naranja. É muito mais saborosa uma naranja doce e rugosa que um pomelo. Há que é gente que gosta, não? A gente que gosta. Já estou falando que o pomelo sabe amargo, não? Pero hace bem a saúde. Pero te vai hacer bem ao hígado. Tudo que é amargo hace bem ao hígado, hace bem à saúde. E ignoramos os dessabores da vida, pero aprendemos com eles. Não há como viver sem dissabores, não? Então, se lo que é a verdade, e os gregos buscavam a verdade e criaram várias teorias para a verdade, vários métodos de tentar vencer a morte, porque creiam que a verdade, que a vida era... Já vou entrar em la vida, não, pero vamos falar de tudo, porque tudo é o mesmo, caminho, verdade e vida é o mesmo, não? Eles creiam que a vida, os gregos, era ter a longevidade de la juventude. E tentavam buscar essa fonte de juventude. E é o que basicamente o mundo está tentando hoje, não? Disfarçamos por meio de cosméticos nossas arrugas, nossas marcas de la caminhada, as marcas del tempo sobre nossas vidas. E pensamos, Jesus disse: eu sou esse caminho a qual vocês devem caminhar, eu sou essa verdade a qual vocês devem conhecer, devem entendê-la, devem viver em ella, devem praticá-la. E eu sou essa vida, de la qual nadie tiene, se não la tiene em mim. Não temos vida se não temos em Cristo. As pessoas que estão no mundo, que não entendem isso, e tais pessoas podem considerar-se cristianos bautizados, lavados e remidos em la sangue de Cordeiro, podem ser até pastores, pero se não entendem que és a vida, que é Jesus a vida, e que a vida, grande sentido de la vida está em las ensinanças de Jesus, em eu poner por prática, praticar tales ensinanças, eu não tenho vida, eu não tenho esperança, por mais que minha boca viva hablando de esperança, minha boca viva hablando de bendição, minha boca viva hablando de confessando, haciendo confissões positivas. Se eu não tenho a verdade, se eu não entendo que a verdade, esse caminho e essa vida é Jesus, são suas ensinanças, que é a única maneira de eu estar unido em Padre. Por que digo isso? Porque os discípulos tinham Jesus encarnado, veiam milagros, desfrutavam de milagros, porque comiam, sobraram 12 canastras llenas de comida. Eles não estavam acostumados com sobrar comida. Pelo contrário, eles estavam acostumados que lhe faltassem comida a eles, porque essa era a realidade de eles. Eles eram pobres. Alguns discípulos verdadeiramente eram ricos, pero a grande maioria estava acostumado com falta e não com sobra. E Jesus superou as expectativas de eles, fazendo sobrar. Não estavam acostumados com milagros, estavam acostumados com porções de, às vezes, sanações ou pseudo-sanações que mediavam ou remediavam alguma situação, alguma circunstância da vida, amenizava o dolor do momento. Eles estavam acostumados com isso, com um paliativo, com algo que substitui a sanação, que é melhor que me corte minha perna e eu consiga uma perna mecânica
por mais que seja lá de fibra de carbono de última geração, ou que eu tenha minha perna funcionando com todos os meus nervos, meus músculos, tendões, venas, artérias, tudo funcionando ao 100%. Por suposto, nada, por mais que a tecnologia avance e os médicos, não, os científicos estão desenvolvendo os membros, os chamados biônicos, não, de uma maneira que possa ajudar as pessoas com deficiência, ou que quedaram deficientes, ou que nasceram deficientes, pero nada vai substituir a criação de Deus, a obra maestra, a obra primária, primais, mais que primária, porque houve uma outra obra antes da obra humana, não? Ao final Deus isso é o ser humano por último, antes ele isso todo o que há, inclusive as legiões celestiais, não? Isso tudo antes do homem, pero en el hombre ele agarrou isso, a perfeição, não? Que ele queria ser, dentro de los parâmetros de la vida, não? Dele ser, que é inteligente, que pode entender esse mensagem, que pode praticar, é o ser que é tão importante que Deus ha resolto mandar seu próprio Filho a morrer por nós outros, naquela cruz. E ele disse: eu sou o caminho, e o caminho em grego habla não de carretera, pero também habla de projeto, não, de um processo, de um processo, um progresso. Eu vou progredindo, eu vou caminhando, eu vou passando, eu vou transpassando obstáculos, eu vou crescendo. És uma distância a qual tenho que andar, és um meio, és um proceder, és uma forma de proceder. Esse é o caminho de Jesus. És o caminho do perdão, és o caminho da reconciliação, és o caminho da ajuda, és o caminho de saludar, quizá aquele que nós outros não estamos com tanta gana de saludar, e vamos chegando os dias de los quais temos que dar com a cara assim, de felicidade, quando nos encontramos com aquele familiar que era aburrido e se toma umas copas, é mais íntima todavia, não? E vamos ter que manter a comunhão com ele em uma cena familiar, que quizá nós outros miramos o relógio, que dê medianoite, de onde está Papai Noel que não chegou? Que dê medianoite, que eu já me vou, saludo e me vou. Pero é caminhar essa segunda mija. La verdade, em grego, é a própria essência manifestada. Essa verdade é Jesus, não? Porque o próprio Deus não é como eu tenho parâmetro de verdade. Por mais filosoficamente que os homens pensem acá, que tenham, há muitos filósofos que pensaram de uma maneira muito boa, muito correta, muito divina, por assim dizer, que seguramente foram inspirados por Deus, pero aún assim falta. Em la persona de Jesus temos a completude del pensamento, a completude de la revelação. Por mais que Moisés recebeu leis e parâmetros que estavam muito buenos, que eu pongo um me gusta já e digo, mira, está boa essa lei. Era muito boa, principalmente para a época neandertal que viviam, na época dele famoso, orro por orro, dente por dente, que também era algo mediavelmente bueno, porque traía uma equidade, não? Orro por orro e dente por dente. Porque generalmente quando um danhava o outro ia bajar e matava diretamente, não? Eles viviam uma época muito assim, não? Ah, não me gostou de fulano, pum, vai já e mata. Pula dúvida, matar toda a família. Assim era a época. E Deus traz uma certa equidade com sua lei, está muito boa, pero nada comparável a Cristo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e matou a milhares de pessoas, não milhares, a milhares.
Então, que está aquém de Jesus, aquém de la verdade, porque todos estão apontando em la verdade, estão caminhando nesse caminho hacia la verdade. La verdade nos livra de nós outros mesmos, de nossos parâmetros, de nossos conceitos, de los quais nós outros sacamos às vezes da palavra de Deus, pero erroneamente não interpretamos à luz de Cristo. Jesus estava falando a seus discípulos, se nos ubicamos nesse contexto, vamos nos dar conta que ele estava falando a seus discípulos: eu vou ser morada para vocês, eu vou preparar, eu sou esse caminho ao qual vocês têm que percorrer. E eles disseram: pero que caminho é esse? Se vão não me mostrar, nós outros não sabemos, o que é isso que vou estar falando? E Jesus disse: eu sou esse caminho, mirame a mim, entenda. E la verdade, em grego, seguindo falando aí do significado em grego, não? Hablo em grego porque está escrito em grego, não é na Bíblia, por isso esse versículo está escrito em grego. É que algo as verás, não? É a veracidade de algo. Especificamente da doutrina cristiana, que é a verdadeira enseñança do Evangelho, subjetivamente veracidade, não meramente verbal, ou seja, eis uma enseñança verdadeira, correta e praticada, porque Pablo habla que existe outro Evangelho, ou seja, um Evangelho mentiroso, um Evangelho que não é de Deus. Pablo hace referência a esse outro Evangelho. Juan também habla, e Juan é mais que duro que Pablo, e habla, são anticristos esses. E Juan explica e diz: ora, quem é o anticristo, senão todo aquele que se levanta de encontro a Cristo? E a vida, que é a vida? Em grego está falando de Deus, Deus la tiene em si mesmo, Deus é a própria vida. Deus existe em si, não foi criado. Quem criou a Deus? É a pergunta que às vezes hacemos, não? Ou que a ciência intenta dizer que tudo vindo de la nada mesmo, pero la nada não pode criar nada. Por isso que já é verbo, agora em hebreu, porque foi escrito em hebreu, não? O verbo, primeira palavra é em Gênesis, que habla que Deus criou de la nada mesmo, ou seja, a matéria-prima foi Ele disse existe, e a coisa existiu, porque está muito linda a teoria do Big Bang, aunque estão buscando, estão vendo outras teorias hoje, não? Pero que algo foi, que o universo que está em expansão um dia, vou vendo atrás, ele quedou como uma pelotita de uma massa incrivelmente grande e não se contuvo em si mesmo, explotou e foi espacindo-se, criando os planetas e criando a vida. Essa é uma teoria muito boa, pero bem difícil de, às vezes, de pôr em prática. É muito mais fácil crer em la criação, é muito mais fácil, é muito mais inteligente dizer: mira, na verdade, a única coisa que podemos dizer é que alguém criou isso, porque lá nada de lá nada não pode venir, e essa coisa de expandir, está bem que observamos o universo e parece que está em expansão realmente, pelas teorias matemáticas, as fórmulas, realmente se nota, está em expansão, pero que é todo isso? A vida é o próprio Deus, e nós outros só temos vida em Deus. A vida não é simplesmente eu salí del útero de minha madre, ou eu ser um embrião, fui fecundado, um espermatozoide entrando em um óvulo e fecundando, e aí criando uma vida. Não é solamente isso, aunque eles descobriram que quando puderam captar, não? Essa, por meio aí de los aparatos, não? Instrumentos de medição, não sei se foi um tomógrafo, não sei o que foi,
puderam captar o momento exato quando o óvulo é fecundado por ele espermatozoide, ocorre um destello de luz. Não, se vê que uma energia é liberada aí e há um destello de luz. Assim foi observado. E que incrível, não? Que incrível, porque tem tudo que ver com Deus, não? Deus, ele não, nos hace reflejar sua luz em nós outros, não? Parece que a luz de Deus está sendo reflejada aí em cada criatura nova. Porque a vida pertence a Deus, porque foi Deus que criou a vida. Agora, de tudo isso que eu estou predicando hoje, que estou charlando, é bem certo que vocês já sabem. Pero, em la prática da vida, nós outros não vivemos segundo essa informação a qual estou hablando, que para vocês nada novo, quizá nada mais minhas palavras são hermosas e eu estou organizando de uma maneira bonita, ou feia, ou entendível, ou Nádia está entendendo nada. Pero, a verdade é que, se não vivemos segundo essa verdade, que Jesus é o caminho, é a única verdade, e só nele teremos vida, vamos a viver aqui na terra, respirando, comprando, vendendo, despertando todos os dias, já no trabalho, discutindo, hablando, pero não vamos a ter vida. Vamos ser como robôs, como os zombies, que estamos aí caminhando e tentando buscar, não sei, comer cérebro, não? Cérebro, vamos ser zombie. Porque ser vida, ter vida em Jesus, é ser um ser como Cristo, é ser como Ele. Por quê? Porque foi assim que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para ser andros, que é o homem, é o ser humano. Não nos chamou para ser seres humanos solamente funcionais. Meu coração late, eu tenho hambre, eu como, tenho sede, tomo água. Não, Ele nos chamou para transcender. Ele disse: se tu inimigo tiver hambre, dá de comer. Isso é uma transcendência, porque os filósofos melhores, todavia, não conseguiam entender isso. Ou alguns se entregavam muito grandemente ao pacifismo, não? E outros entregavam-se à batalha, à guerra, e planteavam essa maneira a vida. E Jesus nos chama a um equilíbrio, a ter realmente vida nele. Por meio do sacrifício de Jesus em la cruz, o cristiano recebe essa vida, e não somente depois da morte. Essa vida é recebida cá, hoje temos vida. Pero hoje, muitas delas vezes seguimos vivendo como morto. O que é seguir vivendo como morto? É ter tanto medo, tanta preocupação, tanto problema. Há tanto problema que temos, que não é esse problema em realidade. Nós outros nos hacemos problema, porque não sabemos dizer não, não sabemos dizer sim, não sabemos pedir perdão, não sabemos perdonar, não sabemos dizer, sabe o quê? E me equivoquei, sabe o quê? Quizá, eu te vou escutar, quizá vou ter a razão, que eu creio que estou coberto de razão, pero eu vou me replantear, porque eu não suelo enganar-me, suelo ter razão sempre. Pero será que realmente tenho sempre razão? Me vou replantear. E vivo assim nessa autoanálise. Tenho razão ou não tenho? E se tenho, e porque tenho razão, ofendo ao outro, e porque tenho razão, grito, e porque tenho razão, maltrato, golpeio, insulto, aí perco a razão, não? Porque actuo sem razão. A razão é o que me hace discernir entre o que está certo e o que está errado. Só posso tomar boa decisão. E o que eu disse cá é nessa frase,
por meio do sacrifício de Jesus, o cristiano recebe a vida. E não solamente depois da morte, sino acá, a vida eterna, não? Parece uma palavra tão hecha de teólogos, de predicadores superpoderosos. Pero és uma verdade absoluta, a la qual nós outros temos que aplicar em nossas vidas, senão vamos viver em círculos, dando volta, e não vamos crescer nunca como cristiano, nunca vamos ter a cara de Cristo, a forma de Cristo. Vamos ser como um vegetal. El árvore de mango dá mango, e não pode dar outra coisa. Se já tem tanta alimentação, tem todos os nutrientes, dá um mango bueno, um fruto bueno. Se não tem água, não tem tanta alimentação, vai dar um fruto malo. El perro só pode ser perro, ele não pode ser outra coisa. Pelo perito amamentou, esse é o instinto dele de sobrevivência. Às vezes o perro amamenta um gato, não cuida, às vezes adota até um patito, eu já he visto, não? Perro não deixa de ser um perro. Não existe perro malo. O perro não te morde porque ele é malo. Ele te morde porque ele é um perro. Não porque ele é malo, porque não existe perro malo. Por lo tanto, el antônimo, tampouco existe perro bueno. Existe perro, a qual te reconhece como dono, como uma pessoa boa e te trata bem, te move a colita, ou está enojado, desconfiou de algo e atua na defensiva e te quer morder. E ponto final. Porque ele só atua por meio de seu ser, que é um ser perro. Só que nós outros somos seres humanos e às vezes atuamos como ser perro. Queremos morder. Rosnamos, quedamos ladrando, não? Há um que dizem que perro que ladra não morde, não? Pero isso é ter vida. É ter vida em Jesus, ser como Jesus, não ser como um animal. Porque Deus, quando isso os animais, queriam que os animais fossem tal como são. Que a vaca comesse o pasto. E que o perro caçasse. Nós outros já arrebentamos, arruinamos o perro, não? Pobre animal, ponemos ele na camita, com um lacito, deixamos ele completamente estúpido, idiota, não? Há perros que não podem nem respirar, criamos raça, arrebentamos a vida de perro, porque vamos mutando lo bueno que isso é Deus, lo perfeito que isso é Deus. O perro tem que morder, ele tem que caçar, já não sabe mais que é isso, não? É gato, será gato, sempre. É leão, também. E assim não é, pero nós outros somos seres humanos. Nós outros temos que deixar que a vida de Jesus, que a ressurreição, que a salvação de Cristo seja para hoje. Nós outros somos salvos. Salvo, sabe o que é salvo? Não preparei lá a salvação em grego em si, pero vou falar isso e aí termino. Vou até me levantar, não? Termino. A salvação tem que ver com, basicamente, Joiba morir e aí me quitou da morte. Eu cambiei totalmente a posição de lo que eu estava. Eu estava numa posição de morte, é como se Joiba cair de como é que é? De uma montanha, de um precipício, não? Estou segurando e já estou quase saltando, vem alguém me agarra a mão e me levanta, não? Aunque esse alguém tem que ser muito forte, não? Tem que ser uma grua, que eu já tenho 120 quilos, 118, não? 117, por aí estou. Não sei, não? Estou mais flaco por aí, a última vez que me medi, pesei. Então, a salvação tem que ver com o estado. Estava em um estado de morte, hoje na morte o morto, por suposto que a salvação bíblica já estava morto, tá bem? Já estou falando etimologicamente do que quer dizer a palavra salvação em grego e tudo mais, não? Cambiei de posição, agora eu tenho vida, me salvou. Joiba deu um caminho de morte,
ia morrer, e Deus me salvou. Então, como devo viver eu agora? Agora há gente que vive em peligro, não? Como os pibes, às vezes que hace parkour, não? Que salta de edifício, vive caminhando em borde. Às vezes o cristiano quer viver assim. Não caminhemos em borde. Como diria, essa história eu conto depois, senão vai quedar larga a predicação. Eu já estou terminando. O muro já é do diabo, não? Não queremos caminhar nem muro. Hã? La cornisa. Ah, tá bem. Não sei o que é cornisa. Ah, o borde. Ah, tá bem, graças. Graças por aumentar meu léxico. Agora eu já sei o que é cornisa. Não sabia. Então, Jesus já nos ha dado essa vida. Já nos ha mostrado o caminho que ele disse a ele. Seus discípulos certa vez quedaram tão admirados de todos os milagres. Ele disse: eu tenho um caminho mais excelente. Eu tenho uma mirada diferente. Não foquemos aí. Foquemos em celestial e vivamos nossas vidas dessa maneira. Irmãos, sabe que te vai hartar algumas enfermidades? A enfermidade que nos vai, porque a enfermidade derivadas de quê? De nosso enojo, de nossa angústia, de nossa depressão, falta de perdão. Então, se essas enfermidades se vão quando entendemos, não estou dizendo que todas as enfermidades são assim, há enfermidades que são devido à alimentação, não? À parte biológica mesma nossa, nosso corpo está propenso ou nasceu com alguma dificuldade, não? Alguma disfunção. A resposta deles foram: não sabemos aonde vai, como pois podemos saber o caminho? Não é fácil entregar nossa vida toda a Jesus, não? E confiar nele plenamente, parece que é irresponsabilidade nossa a sê-lo. Porque devido a nossas experiências, ou Deus não nos escutou, ou está ocupado, demasiado ocupado, ou não nos vai escutar porque somos muito pecadores. E não é isso que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É que crê em mim não vai morrer jamais. E já passou da morte à vida, nós outros já temos vida. Vivamos hoje, irmãos, tal qual o Senhor nos ha dito que teníamos que viver, com vida, e não viver morto. Viver morto é quedar buscando lo terrenal, e viver com vida é buscar lo espiritual. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações, tu verdade revelada por meio de tu palavra e ministrada a nossos corações. Te damos graça, Senhor, e que podamos sempre viver acá na terra como nos céus. Como digo, a oração que tu nos ha ensinado, que se a tua vontade acá na terra como existe nos céus. Te damos graça em nome de Jesus. Amém.